Shalom, graça e paz. Hoje é o 18º dia da leitura de Provérbios. E o capítulo 18 inicia falando sobre como é possível rejeitar a sabedoria. A rejeição se dá quando a pessoa, o indivíduo, se isola em seus próprios entendimentos e achismos e não se submete ao ensino. Então, todo é aquele que se agrada com o seu coração não é ensinável. Ao longo desse capítulo, nós vamos ver o escritor falando sobre observações dos sábios, dos tolos, e essas observações se dão na fala, na boca, na palavra que é liberada, que é reflexo da alma desse indivíduo. E como que identificamos o tolo? O tolo, ele vive entrando em discussões que o levam à destruição. E ele sempre responde sem antes ouvir, porque o tolo não consegue silenciar o seu interior e discernir o que está sendo dito. Ele já está pensando na resposta. E o que sai do seu interior é aquilo que alimenta o seu ser, revelando muitas das vezes a arrogância, porque ninguém consegue alimentar essa pessoa. Você já conversou com alguém assim? Em uma outra análise, nós vamos ver ali no versículo 19 que vai descrever que o irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Porque toda palavra maldita que venha causar destruição em um relacionamento, ele vai tender a ter um peso muito forte. Por quê? A dificuldade na reparação da comunicação, do relacionamento, vai se vir com uma rigidez, uma autoproteção, uma dureza por parte de quem foi ferido. Por isso o texto vai fazer essa comparação aos ferrolhos de um palácio, ou seja, as dificuldades, os bloqueios para essa reaproximação. Então, o versículo que resume esse tema é o de número 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nós colheremos daquilo que semeamos através da nossa boca, de tudo que falamos, de tudo que pronunciamos. No versículo 22, abre-se assim um parênteses, né? Porque ele vai fazer uma citação ali sobre a mulher. Diz que aquele que encontra uma esposa acha um bem e alcança a benevolência do Senhor. Depois ele vai começar a falar sobre riqueza, mas sobre o rico que confia em suas fortalezas aparentes para todos os momentos e adversidades e situações. Só que o versículo 10, ele vai trazer uma outra lição sobre ser realmente rico e protegido, que eu quero trazer como lição para nós. Que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, e a ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Nós podemos nos refugiar em um Deus de amor para buscar segurança, assim como um homem pode se esconder numa torre forte para buscar proteção do inimigo, como era naqueles casos. Então, quero te trazer uma reflexão hoje sobre esse versículo. Aqui não fala sobre só a pessoa, mas fala sobre o nome do Senhor é a torre forte. O nome revela quem ele é, a origem dele, características, identidade dele é desvendada. Quem conhece o poder do nome é porque teve intimidade com o dono desse nome. Nós só buscaremos refúgio com quem temos relacionamento. Só entenderemos que Deus é o nosso refúgio se o conhecermos e temos intimidade com Ele, pois não nos refugiamos na casa de quem nós não conhecemos ou com quem não temos intimidade. Então a reflexão de hoje é: meça seu nível de intimidade com Deus, não só de entendimento, mas intimidade. Pense nisso. Até amanhã, se o Senhor permitir. Shalom, shalom.